Olá, muito boa tarde. O Manchetes Noticidade desta sexta-feira, 1º de novembro, está no ar. Homem é morto e jogado em poço em São Roque. A suspeita é de que a esposa e a enteada sejam responsáveis pelo crime. Pedro Leão tem os detalhes. O caso aconteceu no bairro Pavão, na zona rural da cidade. O homem teria sido morto a facadas e a golpes de barras de ferro. Segundo a polícia, a vítima já estava morta no fim de semana, mas só agora mãe e filha assumiram o homicídio. Em depoimento, a enteada disse que sofria abusos do padrasto. O genro da vítima, também suspeito de participar do crime, está foragido. Mãe e filha foram levadas para a cadeia de Votorantim e o corpo do homem trazido para o IML de Sorocaba. Um homem foi detido nesta madrugada suspeito de tentar furtar uma escola municipal no bairro Salto de São José, em Salto. Segundo a Polícia Militar, ele teria arrombado a porta de 2 salas, mas não conseguiu levar nada. O homem foi detido ainda no local e levado ao CDP de Sorocaba. E uma telespectadora entrou em contato com a gente para falar sobre a preocupação com a segurança dos alunos que estudam em uma oficina do saber de Sorocaba que fica na Vila Barão e já foi furtada 2 vezes. Na primeira vez, há 5 meses, a porta principal foi arrombada e até agora não foi consertada. Depois, mais uma vez, bandidos entraram no local e quebraram uma janela. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Sorocaba, que nos informou que todo o processo de aquisição de material por parte do poder público implica o cumprimento de processos vinculados a outros departamentos. Por isso, os problemas ainda não foram resolvidos. Eles esclarecem que uma janela já foi consertada e que aguarda a instalação de uma porta danificada durante um furto há 15 dias, além do conserto de uma janela do camarim. A Prefeitura informa ainda que novos equipamentos foram solicitados para repor os que foram furtados. E você também pode participar dos nossos telejornais. Envie sua sugestão de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. Saúde. Um problema chama o outro. Na prática, ninguém resolve. A comissão de responsabilidade torna a realidade de pacientes em um caos. O sistema está desorganizado, a população intolerante e os governantes cada vez mais políticos. Vamos fazer agora a história da saúde em nosso país, especificamente em Sorocaba. A paciente procura o médico e aí... Eu tô desde ontem. Ou seja, elas mostram que o problema é do médico. Já os médicos estão com as agendas lotadas e desabafam. Tem pouco médico na rede, né? Então, o número de consultas é assim, pouco médico, você tem que espaçar essa consulta. Então, o paciente vai ser atendido mais para frente. A Organização Mundial de Saúde, há muito tempo, preconizou para um bom atendimento, um atendimento que girasse em torno de 15 minutos para pacientes que são pacientes de retorno, em torno de 30 minutos quando o paciente é um paciente novo. Isso é possível? Não é possível, porque a gente acabou de comentar que as coisas estão invertidas. Era para chegar menos pacientes ao especialista para que ele pudesse cumprir esse tempo. Mas como está vindo muito doente ao especialista, isso fica difícil. A justificativa das autoridades é a falta de médico para tanta demora, ou seja, o problema volta para os profissionais. Hoje nós estamos na berlinda, né? Tudo é culpa do médico. Se chove é culpa do médico, se não chove é culpa do médico e assim por diante. Então a culpa é nossa, que não estamos atendendo. Lógico que estamos atendendo, mas é impossível, humanamente impossível fazer isso de forma adequada. Em Sorocaba, os pediatras plantonistas estão em número reduzido. Dos 120, apenas 31 querem trabalhar. O motivo para a demanda? Falta de estrutura. E o jogo do empurra volta para as autoridades. Para racionalizar o atendimento e tentar melhorar em alguma coisa, agora a Sorocaba está concentrando os pediatras em uma só unidade.
Nós vamos concentrar os plantonistas numa só unidade própria da Prefeitura, que é a Zona Oeste. Mas a Zona Leste continua atendendo crianças, porque lá os profissionais são contratados pelo BOS, que é a instituição responsável pelo PH da Zona Leste. Mas será que isso na prática vai mudar alguma coisa? E isso é um ganho de comprometimento da equipe e um ganho, obviamente, de racionalidade, uma vez que não temos tanto plantonista para manter tantas escalas. A gente consegue iniciar tratamentos que antes a gente precisaria em 8 horas internar essa criança, a gente consegue iniciar esse tratamento na unidade e, dependendo da evolução da criança, poder até liberá-lo para casa ao invés de referenciá-lo para o pronto-socorro. Em Votorantim, 3 homens e um adolescente foram encontrados com quase 400 porções de maconha e cocaína no bairro Santo Antônio 2. A polícia chegou até eles por meio de uma denúncia anônima. Os 3 suspeitos foram encaminhados ao CDP de Sorocaba e o menor liberado aos responsáveis. E em Jundiaí, um homem de 39 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta madrugada na Vila Tupi 2. Segundo a polícia, ao ver a viatura da PM, o homem tentou fugir, mas foi detido na casa dele. Foram apreendidos 2 quilos de cocaína. O suspeito foi levado ao centro de triagem de Jundiaí. O mês de outubro foi marcado pela campanha de prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa. Mas mesmo com o fim da ação, é importante lembrar que o diagnóstico inicial da doença pode aumentar e muito as chances de cura. Renato Diniz. O exame é importante porque quando há o diagnóstico precoce, pode haver cura em 90% dos casos. Sobre isso eu converso agora com o médico mastologista Luiz Antônio Guimarães Brondi. Como deve ser feito o autoexame? O autoexame ele é realizado sempre após a menstruação, com a mulher visualizando a mama no espelho, palpando a mama sentada e palpando a sua axila também e fazendo a palpação também deitada, onde a mama esparrama pelo tórax, que fica mais fácil de achar um nódulo. Qual que é o problema encontrado, o problema que pode ser encontrado nesse exame? Ela sempre vai procurar um nódulo, mas o outro exame muito importante que tem que ser feito, não pode esquecer, é a mamografia. A mamografia, muitas vezes, tem oportunidade de encontrar o nódulo quando ele não é palpável. Então, aí, a possibilidade de cura é muito maior. Ok, muito obrigado pelas informações. Aqui em Sorocaba, existe uma entidade que atende as pessoas que já tiveram um diagnóstico para o câncer de mama. É a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer de Mama. Vou conversar agora com a presidente da entidade, Márcia Vei. Como que funciona o atendimento da Liga? Na Liga, a paciente chegando, ela é atendida por uma assistente social, depois ela pode ser encaminhada por uma fisioterapeuta, passa também por uma psicóloga, por uma reflexoterapeuta, também tem orientação nutricional, temos também terapia ocupacional e trabalho de artesanato. E qual que é o endereço, qual que é o site? É Rua dos Andradas, número 11, no Jardim Faculdade, e o site é www.ligacancerdemama.org.br. Ok, muito obrigado pelas informações. O mês de outubro acabou, mas a prevenção não pode parar. Restaurantes, bares e lanchonetes terão que disponibilizar pelo menos um cardápio em braille para deficientes visuais. Esse é um projeto de lei aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado em outubro. Nelson e Catarina são deficientes visuais há mais de 10 anos. O casal conta com o apoio de uma guia para realizar as atividades diárias. Desde que deixaram de enxergar, tiveram que se adaptar às mudanças, o que não foi nada fácil. Mudou tudo, né? O dinheiro ele devia ter pelo menos uma saliência em braille, com a numeração do valor das notas. E é uma coisa que não tem para nós. Então, você às vezes está em lugares assim, difíceis e tem que pedir para segundo qual é o valor da nota que está na sua mão. Na rua, a gente está em uma esquina, a gente pede ajuda e as pessoas seguem como se não
como se não ouvisse. E para facilitar a vida de quem tem tanta dificuldade, foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado um projeto de lei que prevê mudanças em bares, restaurantes e lanchonetes. Se a lei for sancionada pela presidente, estes locais deverão disponibilizar pelo menos um cardápio em braille. Aqui em Jundiaí já existem estabelecimentos que oferecem essa facilidade para os clientes. É um exemplo a ser seguido, né? Porque é uma coisa fantástica você chegar no restaurante, o cardápio já está à mesa, sobre a mesa, e você lê e somente você faz o pedido. Esta rede de restaurantes oferece o cardápio em braille há 8 anos. Cada estabelecimento tem entre 2 e 3 menus adaptados. Como parte da nossa hospitalidade, nós sempre tentamos atender todos os clientes da melhor maneira possível, né? Então surgiu essa necessidade de atender os deficientes visuais um cardápio em braille, para eles se sentirem mais à vontade também na hora de escolher os seus pratos. Assim como o empresário, outros comerciantes têm demonstrado interesse em oferecer este tipo de atendimento. A procura pela impressão do cardápio cresce cada vez mais no Instituto Jundiaense Luiz Braille, que oferece atendimento de graça para a reabilitação de 91 deficientes visuais da cidade e região. A procura é de 3 a 5 empresas ano. E isso é lógico que vem aumentando ano a ano. E esperamos até que a procura seja maior se isso se transformar em uma lei, se isso for regulamentado, provavelmente a instituição até terá mais serviço nesse sentido. No Instituto, o empresário paga R$ 1,50 por página impressa. Investimento que vale a pena. É o que se tem para o deficiente visual tentar se comunicar, tentar ser incluído numa sociedade que hoje se diz totalmente inclusiva. Eu estou contente com a nova tática que foi bolada, né? Então, para nós é uma grande iniciativa. A lei seguiu para a sanção ou não da presidente Dilma. Agora a gente fala sobre o tempo. A sexta-feira é nublada e com temperaturas amenas na região, mas no fim de semana deve esquentar. Em Sorocaba hoje a máxima não passa dos 27 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em São Roque, as temperaturas variam entre 14 e 25 graus. Itapetininga tem mínima de 16 e a máxima não passa dos 26. Campo Limpo Paulista também tem mínima de 16, mas a máxima não passa dos 28. Mesma previsão para Jundiaí. Atenção, os postos do Poupa Tempo de todo o estado de São Paulo não funcionam neste sábado, dia 2 de novembro, por conta do feriado nacional do Dia de Finados. Todas as unidades voltam a funcionar normalmente nesta segunda-feira. Mais informações pelo site poupatempo.sp.gov.br. E ainda falando sobre o feriado, a venda de flores deve movimentar a economia. A CEAGESP de Sorocaba espera vender mais de uma tonelada entre hoje e amanhã. Pedro Leão. A expectativa da CEAGESP é vender mais de 28 toneladas de flores neste feriado de finados. E sobre este assunto eu converso agora com Marco Antônio Oliveira, gerente da CEAGESP de Sorocaba. Marco, quais as flores mais vendidas no dia de finados? Então nós temos a crisântema, né? A crisântema são as flores mais procuradas. Além da crisântema, nós temos também as begônias, que também são as flores bem procuradas, as calandivas, as mini margaridas também são muito bonitas também. Enfim, nós temos uma variedade de plantas que o pessoal vem e procura, mas o carro-chefe aqui nesse período são as crisântemas mesmo, né? Qual o preço médio dessas flores? Então as crisântemas você vai encontrar a partir de R$ 3, R$ 4 aí, dependendo da qualidade, da variedade, do tamanho. E outras flores você vai encontrar também até por R$ 18 aí. E como vai ser o funcionamento da CEAGESP durante finados? Então, nesse sábado nós vamos estar funcionando excepcionalmente até às 14 horas, justamente para dar uma oportunidade para ter assim, pessoal que na última hora não conseguiu comprar, que venha e compre ainda, que até às 14 horas vamos estar aberto vendendo para o público geral aqui, né? Tá certo, muito obrigado pelas informações. A CEAGESP de Sorocaba fica na rua Terêncio da Costa Dias, número 300, no Parque Santa Isabel.
E uma dica para quem for levar flores aos cemitérios: evite o uso de pratinhos e plásticos nos arranjos para não formar possíveis criadouros do mosquito da dengue por conta do acúmulo de água. Esporte: a Liga Sorocabana de Basquete perdeu o segundo jogo dos playoffs do Campeonato Paulista na capital. O paulistano venceu por 86-81. O terceiro confronto vai ser amanhã no Ginásio Municipal Doutor Gualberto Moreira, em Sorocaba, e pode ser decisivo. É às 6 horas da tarde. Boa sorte ao time. Sorocaba recebe mostra de gravuras de um dos mais importantes artistas do século XX, Salvador Dalí. Renato Diniz. São 23 gravuras feitas nos anos 50, 60 e 70. Sobre isso eu converso agora com a diretora da galeria, Caterina Reze. O que o público vai encontrar aqui? Vai encontrar uma pintura surrealista, feita por esse ícone internacional, que ele era um pintor arrojado, que ele gostava de pintar coisas extravagantes. Então é um público que vai encontrar uma pintura diferente, mas muito importante dentro do âmbito nacional e internacional. Uma oportunidade rara. Uma oportunidade rara para Sorocaba. E as escolas, os grupos, como que podem fazer para visitar aqui o espaço? É só ligar no 3221-8808 e agendar, que terá uma pessoa onde explicará melhor, que é a curadora do evento, que vai explicar mais detalhadamente sobre as obras. Muito obrigado pelas informações. A exposição fica aberta até o dia 14 de novembro. A galeria fica aberta ao público das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. Fica na rua Álvaro Teixeira de Souza Leite, número 22, no centro de Sorocaba. Excelente oportunidade. Outras notícias da região você assiste às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Fique agora com Marcel Capretes e o Futebol Esporte Show. Uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana. Tchau, tchau.